Pessoal, bem-vindos! Agora a gente vai resolver algumas questões que já caíram em prova sobre o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então, na tela para vocês a primeira. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CRSFN, é um órgão colegiado. Sim, 16 conselheiros, a gente já viu. De segundo grau, integrante da escultura do Ministério da Fazenda. Também está correto, tá? Com o advento da Lei 9.069 de 95, ampliou-se a competência do CRSFN, que recebeu a responsabilidade de, vamos lá, administrar mecanismo de proteção aos titulares de crédito contra as instituições financeiras. Tem algo com que a gente já viu, né, em relação às atribuições do Conselho de Recursos? Não tem nada a ver, tá? Então não tem nada a ver com a atuação dele. Zelar pela adequada liquidez e estabilidade da economia e promover permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Esse zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional, não do CRSFN. Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetue através das operações de seguro, de previdência privada aberta, de capitalização e de resseguro, não, aí a gente está falando do mercado de seguros privados, que está lá com o Conselho Nacional de Seguros Privados e com a SUSEP. Não é atribuição do CRSFN. Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados também não é uma atuação desse órgão, mas sim do Conselho Nacional de Seguros Privados. Julgar os recursos interpostos contra as decisões do Bacen, correto, relativas à aplicação de penalidades por infração à legislação cambial, correto, a legislação de capitais estrangeiros, correto, e a legislação de crédito rural e industrial, corretíssimo. Resposta letra E. Próxima, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão colegiado, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. Uma das atribuições desse conselho é julgar, em segunda e última instância administrativa, os recursos de decisões do Banco Central do Brasil relativas a infrações ao Código de Defesa ao Consumidor em instituições bancárias. Se houver uma infração ao Código de Defesa do Consumidor, é o Banco Central que vai penalizar? Não, não é o Banco Central que vai penalizar, então está incorreto. Infrações cometidas por instituições não financeiras internacionais, menos. Multas recolhidas para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, também não. Penalidades por infrações à legislação cambial, aqui sim, tá? Tanto que se a gente voltar aqui, a resposta está aqui na letra E. Relativos à aplicação de penalidades por infração à legislação cambial. Então a resposta na letra D. Penalidades por infrações ao sigilo bancário, não é o Bacen que vai colocar esse tipo de penalização. Vamos lá para a próxima. Constitui a atribuição do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional julgar a aplicação de multas e custos financeiros associados ao recolhimento de compulsório? Sim, cabe ao Banco Central ele fazer o recolhimento do depósito compulsório das instituições financeiras. Além disso, determinar também os percentuais. Se as instituições financeiras elas descumprirem esse recolhimento compulsório, o Banco Central aplica uma penalidade e a instituição financeira nacional, ela pode recorrer ao Conselho de Recursos. Então, compete ao Conselho de Recursos julgar a aplicação de multas e custos financeiros associados ao recolhimento compulsório, correto? Ao CRSFN compete julgar em primeira instância, não, né? Falei várias e várias vezes que é segunda e última. Então, essa daqui a gente já pode marcar que está errada. Eventual penalidade aplicada pela CVM a uma sociedade anônima administrativa de cartões de crédito por descumprimento da Lei de Sociedades por Ações é passível de revisão pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Correto, tá? A dúvida que pode levantar nessa questão aqui é que a gente está falando de uma sociedade administradora de cartão de crédito. E normalmente quem vai cuidar das atribuições, né, aqui a respeito vai ser o Banco Central. Só que notem que se falou na CVM porque essa sociedade anônima ela descumpriu algo relacionado à Lei de Sociedades por Ações. Então daqui a pouco era algo sim que estava de atribuição à nossa CVM, porque é ela que cuida do mercado de capitais. Se foi algo relacionado à Lei de Sociedades por Ações, é que daqui a pouco, sei lá, essa sociedade administradora de cartão de crédito fez uma oferta pública que não podia ter feito. E daí, nesse sentido, ela vai ser fiscalizada pela CVM, como uma companhia. Tanto é que ela é uma sociedade anônima, uma sociedade por ações. Então, se ela for uma sociedade anônima de ações por capital aberto, descumpriu algo relacionado à Lei de Sociedade por Ações, nesse caso, quem vai cumprir, quem vai determinar
quem vai fiscalizar, quem vai determinar a aplicação de multa, nesse caso vai ser a CVM. E se a CVM aplicou a multa, essa sociedade administradora de cartão de crédito ela pode recorrer ao Conselho de Recurso. Então, correto. É atribuição do CRSFN julgar em segunda e última instância administrativa. Corretíssimo. Os recursos interpostos das decisões relativas às penalidades administrativas aplicadas pelo Bacen, quanto a matérias relativas à aplicação de penalidades por infração à legislação de consórcio. Isso a gente não falou de maneira explícita, mas como a gente entende aí que as instituições financeiras que estão ofertando consórcio, se elas descumprirem alguma coisa e forem penalizadas pelo Banco Central, o recurso dessa decisão vai recair para o Conselho de Recursos. Então, está correta essa daqui. É a atribuição do CRSFN adaptar os meios de pagamento às reais necessidades da economia, bem como regular os valores internos e externos da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos. Não, esse adaptar aí vem lá do Conselho Monetário Nacional, não é uma atribuição do CRSFN, acho que nessa altura aí do campeonato vocês estão craques nisso, então errado aqui. A CVM compõe a estrutura do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Essa questão foi dada como correto, tá? Qual foi o entendimento da banca aqui para chegar na resposta, né? Como assim a CVM ela compõe a estrutura do CRSFN? É porque essa questão ela se justificou. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que a composição do CRSFN, a gente tem 2 conselheiros que eles são indicados aqui pela CVM. Então ele entendeu aí que nesse sentido a CVM ela compõe a estrutura do Conselho de Recursos, tá? Bom, eu não achei a redação aí das mais bonitas, mas foi uma questão que caiu em prova perguntando aqui sobre a composição do Conselho de Recursos, então achei interessante trazer para vocês. Foi dada como correta, essa foi o gabarito da banca, e assim a gente termina as questões que já caíram em concursos a respeito do Conselho de Recursos. Abraço e até uma próxima aula.